Galera, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para fazer mais uma live da série Lives da Cidade do Amor. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro Prêmio Nacional de Literatura de Belford Roxo, com a presença do Rafael Moser, ele que é produtor cultural e o criador da Moserart, editor-chefe da Moserart Edições. Nós vamos falar um pouco com ele hoje a respeito do terceiro prêmio de literatura, que teve suas inscrições prorrogadas até hoje. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá, que ainda dá tempo, né? E vamos esperar o Rafael entrar aqui na nossa live pra gente logar com ele, né? Enquanto isso, quem puder aí, dá coraçãozinho, curte aí a nossa página no Instagram, nós temos página no Facebook também. E agora, recente, nós lançamos o nosso canal no YouTube com todas as nossas lives que já foram feitas e as que forem sendo feitas, como essa de hoje e as próximas, em breve vão estar lá no canal. E ainda estamos atualizando o canal no YouTube, mas em breve ele vai estar com todas as nossas lives lá. E essa também, né? Assim que a gente terminar aqui, essa semana, acredito que até o final dessa próxima semana, né, que está começando hoje, a gente consegue finalizar tudo. Dá um alô aqui pro pessoal, Eliseu, Emília L. Oliveira, Tia Kelinha, os edições aqui. Vou chamar o Rafael para a gente começar, aguardando aqui a conexão estabilizar. Assim que a gente estiver conectado com o Rafael, a gente começa a falar um pouco mais sobre o terceiro Prêmio Nacional de Literatura de Belford Roxo. Só aguardar aqui um pouquinho. Enquanto isso, galera, quem puder enviar essa live aí, quem achar que tem interesse em saber um pouco mais sobre a história de Belford Roxo, sobre a nossa cultura, sobre o Prêmio Nacional de Literatura. Lembrando que ainda dá tempo de se inscrever. Envie essa live aí para os colegas no Instagram, para os amigos, para os familiares, entendeu? Curte aí pra gente, segue nossa página no Instagram. A página da Moserart também está disponível lá. Quem quiser seguir e conhecer um pouco mais do trabalho do Rafael Moser. Certo. Rafael, Opa, tô me boa ouvindo bem? tarde. Tudo bem? Tudo bem? Como é que está, né, meu irmão? Bem, graças a Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre esse terceiro prêmio nacional de literatura de Belford Roxo, certo? Certo? Então, nós íamos com inscrições até sexta-feira, dia 31. Como é que é o som, tá legal? Tá ótimo. Tá. E nisso, prorrogamos as inscrições até hoje. Tive um probleminha com o Instagram, inclusive, porque me atrapalhou algumas comunicações via Instagram. Havia feito o convite até para uma live um pouco antes, É. mas eu não consegui nem responder-te direito pelo Instagram, eu não estava conseguindo. Mas, enfim, o Instagram está funcionando ok comigo aqui. E sobre o prêmio. Então, Vamos. estamos com as inscrições abertas, são 3 categorias: poesias, prosas, incluindo contos e crônicas, e também literatura infantil, que abrange também, como as outras categorias, quaisquer idades para se inscreverem. Ou seja, um concurso livre, gratuito, onde você que escreve o seu texto, seja ele em qual categoria for, sem nenhum tipo de taxa para inscrição ou para publicação. A publicação era garantida para cada texto selecionado. Sim. Deixa eu só apresentar você oficialmente para o pessoal aqui na nossa página. O Ah, sim. Talmudo, ele é. Eu até comecei a falar um pouco antes, mas ainda tem um pouquinho de gente entrando na live. O Talmudo é o editor-chefe da Ficção, que é uma empresa que publica livros artesanais feitos à mão, uma coisa bem legal. Difere do padrão das gráficas e livrarias atuais. E ele é produtor cultural também, além desse prêmio, você ajuda na realização do canal Conectado, né? E isso é o que acontece. Um pouquinho da Mozart Edições. Fala um pouco pra gente aí de como começou a Moser Art, fala um pouco do histórico dela, para o pessoal se inteirar um pouco mais. Sim, sim. Então, a Mozart Edições começou
especificamente, mais precisamente, há 7 anos, em 2013, quando eu queria fazer o lançamento de um livro meu, que seria o Sentir e Viver, e eu estava procurando, apressando, fazendo orçamento, vendo possibilidades de publicar, entrando com editais para publicações com o meu primeiro livro. Consegui até uma boa entrada numa grande editora na época. Mas, assim, tendo em vista, eu fui estudando possibilidades, estar fabricando o próprio livro direitinho, me ajeitei, legalizando certinho, para que eu pudesse realmente estar fazendo. Fui estudando formas, elaborei a forma e acabei fazendo o livro de forma artesanal, Sentir e Viver. Cadê? Foi até esse livro aqui, ó. Meu Tá primeiro vendo? livro de poesias. Essa é a publicação sua, já Isso, pela isso é meu. Mozart? Pela Já pela Mozart. Mozart. Legal. Isso, eu fui com ele, eu tinha sido aquela questão. Porque, assim, é um livro, como a maioria dos livros da Mozart Edições, que eu tento mantê-los em preços, valores que sejam mais acessíveis. Os Sim. valores dos livros da Mozart Edições, normalmente eles não passam de R$ 20 cada livro. Esse era um dos objetivos, de conseguir manter os livros de forma com valores que as pessoas que nós conhecemos, que essas pessoas tivessem, de fato, o acesso e que elas pudessem estar adquirindo o livro. Não um livro que talvez estivesse estampado com um valor mais alto, como na época teria sido Sim. por uma outra editora maior. E aí, da onde veio a ideia de fazer esse prêmio, de criar o Prêmio de Literatura Nacional de Belford Roxo? Então, Imagino que seja atrelado a Mozart mesmo, assim, a ideia de criar uma editora, né? E tenha surgido junto, foi depois, como que surgiu a ideia do prêmio? então, quando foi feito esse primeiro livro, lá em 2013, um abraço aí para o Alan do Rascunho de Revolução, participante, inclusive, de algumas coletâneas da Mozart Edições, que Ah, acabou de legal. entrar aí. Ele venceu o último prêmio de literatura na categoria Poesias, Uhum. Então e vai ser, participou do primeiro e participou na coletânea que nós tivemos ano passado, que foi a coletânea de Poesias Hot. então vai ser um páreo duro aí pro pessoal que está se inscrevendo na poesia. Esse ano ele é um dos nossos avaliadores do prêmio. Ah, bacana. Isso, tá nessa parte aí de colaboração aí com o prêmio de Belford Roxo. Então, sobre o surgimento. Na verdade, como surgiu o Prêmio Nacional de Literatura de Belford Roxo? Meio que aos poucos. Por quê? Já havia uma conversa, um pouco depois que eu lancei esse meu livro, depois lancei um livro infantil, e fomos juntos com algumas outras pessoas que participávamos de alguns saraus rodando. Passamos a criar o Sarau Baixada, que é um sarau que, na verdade, ele fica sempre, como é que eu vou dizer, não é um sarau fixo, ele é um sarau que roda vários lugares, é um sarau Itinerante, que né? já, isso, itinerante, ele já rodou, ele já foi feito em Bienal, por 2 Bienais seguidas, ele já foi feito na Flip, ele já foi feito dentro de outros saraus na Baixada, já apresentamos, já fomos apresentar o Sarau Baixada junto ao Sarau Donana, já participamos junto com o Prata Prosa e Poesia, já apresentamos junto com o Sarau Paulo Freire, que é o sarau que acontece com o pré-vestibular comunitário, Paulo Freire, no Centro Cultural da Elder Câmara, no lote 15, Belford Roxo, com o sarau Ambio Poema, no Rio. Então, a partir desse diálogo entre saraus, nós, em uma conversa já muito frequente com o Felipe, Luiz Felipe, é uma das pessoas que está sempre comigo, com a Mozart Edições, nesses eventos, e ele é uma das pessoas
Assim, uma das que mais fazem as revisões, inclusive, dos livros da Mozart Edições, ele já via a gente, poxa, vamos tentar fazer um edital, fazer uma coletânea, ver se a gente consegue, inicialmente ali, poxa, vamos tentar trazer publicações novas, tentar trazer mais pessoas, porque a gente vê sempre tem gente que publica em sarau, que apresenta texto nesses saraus, seja no Rio, seja lá em Paraty, seja aqui na Baixada, mas eles acabam muitas vezes não tendo uma publicação, não tendo um livro publicado. De fato, porque você tem essa dificuldade, você tem essa parede que fica ali entre o autor e a publicação, muitas vezes. Essa dificuldade, às vezes, você quer fazer, mas aí você tem um orçamento que é muito alto para a pessoa publicar, coisas do tipo. Então, somos de Belford Roxo, rodamos por aqui, partindo daqui, então imaginamos. E criamos aos poucos esse prêmio, que está agora na sua terceira edição. Começamos de leve na primeira edição, só com poesias. Tivemos um bom número de inscrições. Na época, inclusive, a segunda colocada no concurso. E assim, foi uma menina de Belford Roxo, que era a Giovana, do Centro Cultural Donana, inclusive. Ou seja, pessoas da casa, entre os primeiros colocados do concurso, foi um concurso com abertura de forma inicial nacional, mas tivemos participações de poetas de Angola, Moçambique, Portugal e de todos os cantos do Brasil. É muito bacana, cara. E aí você tem pessoas daqui que têm seus poemas, porque quando o poema vai para a pessoa que está avaliando, ele vai só o poema, não vai nome de quem, não vai nada não, não vai informação. Tentar manter essa lisura, essa transparência de forma coerente para que o trabalho seja avaliado sem um tipo de interferência. Inclusive, nessa edição, algumas pessoas, poxa, um texto pode ser publicado pela rede, postado, porque tem uma questão que no edital, que eu coloquei sobre a questão de publicações inéditas, físicas ou digitais. E uma questão que foi bem indagada foi essa questão da publicação digital, se caberia escrever algum texto que tivesse sido publicado em alguma rede. Assim, publicar na rede não se torna exatamente uma postagem na rede, não se torna uma publicação oficial. Sim. Oficial, não, mas é uma publicação digital. E o receio era que isso pudesse ter interferência. Porque se eu vejo um texto seu publicado na rede, logo depois eu pego aquele mesmo texto, eu reconheço aquele texto, isso pode sofrer algum tipo de influência quando eu estou lendo ele e outros textos. Pode ser negativa ou pode ser positiva para o autor. Então, por isso esse cuidado de também não termos esses tipos de publicações, tentando fazer com que isso fique de forma o mais igual possível para ambos os participantes, tentando manter essa lisura. Eu, particularmente, quando eu li o edital, que eu vi essa parte, eu acho que eu entendi isso logo de cara. Eu meio que saquei essa jogada que você está me explicando agora, mas eu meio que entendi isso. Porque se eu já li um texto, eu já tenho uma bancada jogadora, né? Eu acredito que quando for avaliar um texto para dar uma premiação, se eu já li esse texto antes, se eu já tenho uma identificação com esse texto, com certeza isso vai ou favorecer ou desfavorecer a pessoa que está sendo julgada naquele momento. Eu imagino. Na hora, eu achei até que não fosse ter nenhuma indagação das pessoas. Eu achei que as pessoas fossem entender isso de uma forma positiva, porque eu acho até que para quem já tem o hábito de estar escrevendo sempre, se tornaria um incentivo a escrever uma coisa nova. E eu acho que toda publicação nova, inédita, traz consigo um pouco mais do autor. A gente que escreve, ou as pessoas em geral que escrevem,
acabam tendo um pouco mais de desafio em ter que criar algo novo. E eu acho isso muito positivo, né? Eu indiquei Uhum. as inscrições para alguns amigos de outros estados e eu fiquei feliz que eles se inscreveram, né? E com textos novos. São pessoas que têm o costume de escrever, mas aí não tinham nada pronto e escreveram. Outras pessoas aqui do Rio de Janeiro mesmo. Eu achei muito legal isso. Eu particularmente gosto dessa questão da, de ser inédito, de ser algo que ninguém nunca leu, ninguém nunca viu, que vai ser totalmente. Vai existir uma idoneidade dos avaliadores e eu acho isso muito bacana. Particularmente, eu acho que tem que ser assim, porque esses textos já publicados a gente acaba. Como muita gente já é do ramo, da Uhum. casa, por assim dizer, né? Acaba, e você explicou aí que elas são. Os jogadores eles não sabem de quem são os textos, né? Não sabe. Eu acabo tendo esse contato, que eu faço essa comunicação, então tento deixar esse recebimento comigo, ou quem pega esse recebimento também, além de mim, ele não está a parte da avaliação. Uhum. Ficamos a parte apenas desse recebimento, da Sim, colocação desse texto para as pessoas que vão estar avaliando, e é todo um trabalho colaborativo nessa, nessa avaliação, como ela mesmo agora vai estar participando conosco dessa avaliação, ou seja, a gente está nessa, são textos, e às vezes você tem avaliadores que estão em mais de uma categoria também, é um número legal de textos, e assim, essa influência que você falou é aquele caso. Eu imagino assim, eu, por exemplo, avaliando, suponhamos que eu receba ali, vamos botar uma média aí, 100 poesias. uhum. E de repente eu tenho que, dessas 100 poesias, eu precise, tenho que escolher as 10 melhores. Ah, ao meu ver, as 10 melhores. Mas aí eu pego um texto que eu já vi o texto. Inicialmente que eu já vi o texto, talvez não tenha tanta influência, desde que não seja um texto, sei lá, publicado, tá? Mas no momento em que eu desconfiar que esse texto ele possa ser seu, por exemplo, Uhum. somos seres humanos. Então, assim, eu acho que eu entendo que essa questão ela possa vir, porque isso acaba influenciando sim, como nós falamos. Existe Porque muita afinidade entre as pessoas, ou até de desavença também, né? E isso sim, pode influir. essas coisas, um tipo de desavença, um tipo de, sei lá, um tipo de, pô, eu não vou muito com a cara daquela pessoa, não. A coisa popular, nessa fala popular hoje em dia, Uhum. isso pode me influenciar nessa avaliação. Ou, poxa, esse, pô, é meu amigão, pô. Eu não posso botar ele entre os melhores porque senão fica meio estranho. Ou seja, eu estou prejudicando a pessoa que eu gosto, porque eu Para não estou achando que o parecer que texto é foi uma, dele. pra não Então, parecer que foi uma coisa armada, uma coisa criada, né? para não ficar uma coisa criada, eu não escolho o texto dele. Escolho outro que talvez não seja, não tenha uma qualidade que eu, no momento, achasse melhor. Mas eu tirei o dele de circulação dali, porque ele, para mim, é de um conhecido. Isso acaba influenciando de forma negativa ou de forma positiva também. Ao É mesmo muito tempo que eu bacana. posso tirar, eu posso querer beneficiar. Essa explicação é muito boa porque as pessoas vão ter uma noção da seriedade que é o evento, que é a premiação. Eu acho isso muito interessante. É bom explicar essas coisas, mostrar essa transparência que existe Uhum. para validar a seriedade do evento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu Sim. já sei, ali o edital e tudo mais, mas o pessoal que está acompanhando, fala pra gente qual vai ser o prêmio do grande ganhador. Então, ano passado, eu abri o edital dessa mesma forma Uhum. e nós tivemos essa questão da permissão, tive algumas indagações em rede, coisa do tipo. O que acontece? Ano passado, nós tivemos um apoio,
do Clube do Vale do Ipê. Esse ano, que está na pandemia, tudo, o clube está fechado. Sim. Ano passado, o evento de lançamento foi no clube. Então, ano passado, para cada categoria, o vencedor de cada categoria teve um final de semana no clube, coisa do tipo. Esse ano, nós não temos um apoio assim como nós tivemos no passado. O clube esse ano não está presente devido à questão da pandemia. Então, assim, é uma garantia que eu, Rafael, com a Mozart Edições, também o Rômulo Ferreira, do Homem Poema, que produziu para nós a arte de chamada, ele, a Mozart Edições, nós estamos garantindo os vencedores. É assim, inicialmente, todos os selecionados de cada categoria terão sua publicação gratuita. Independente de, eu quero o livro, eu não quero adquirir o livro, não importa. O texto vai ser publicado. Não é aquele tipo de concurso que você paga uma taxa para se inscrever ou paga uma taxa se você for selecionado para poder ter o livro publicado. Porque Sim. existem editais que você... Não é uma questão de desprezar um edital ou outro, não. Cada um tem uma característica, uma finalidade diferente. A finalidade nossa é tentar incentivar a publicação e a escrita criativa das pessoas, partindo das mais simples, inclusive. Então, a garantia a publicação. Então, cada selecionado para participar das coletâneas serão publicados gratuitamente e os primeiros colocados de cada categoria, literatura infantil, prosas, que inclui contos e crônicas, e poesias, terão garantido um kit de livros artesanais da Mozart Edições e, provavelmente, também alguns livros, fanzines do B2M, do Rômulo Ferreira, do Homem Poema. Sim. Que antes ele tinha um nome com outras dimensões, aí agora está como editora Homem Poema, que na verdade era um sarau muito bom, sinal que ocorria entre Cinelândia, Lapa, Beco do Barbeiro, pelo centro do Rio. Hoje em dia ele não tem acontecido nesse período, mas era um sarau que rodava entre Minas e Rio de Janeiro. Ou seja, o prêmio garantido, no momento, é um kit de livros da Mozart Edições. Entre esse kit de livros vão os livros da coletânea que a pessoa está selecionado, entre alguns outros livros, como, por exemplo, esse aqui é o livro da primeira edição. Legal. Esse aqui foram selecionados 50 outra coisa. A gente não tem uma cota. Vamos selecionar 50 poetas. Vamos selecionar 30 contistas ou 20 textos infantis ou vice-versa. Não, não tem. A seleção vai acontecer de forma consequente, de acordo com o que e de acordo com os textos que vêm, que forem selecionados. Então, assim, pode ser que essa coletânea desse ano seja mais densa, pode ser que seja menos densa. Isso é relativo com os textos recebidos, como vai ser a avaliação desses textos. A gente não tem necessariamente uma cota de tem que ter 30, tem que ter 40. Vai ser de acordo com a resposta realmente dos avaliadores. Isso é muito bacana. Fica natural realmente. Você não cria moldes pré-estabelecidos para poder fazer, né, o julgamento e a seleção. Isso é bem legal. Eu ia te perguntar como que a pandemia tinha afetado a edição do prêmio. Você já adiantou Então, aí falando sobre a questão do ano passado, a diferença, né? a questão da premiação, de fato, ela foi porque tivemos uma parceria muito bacana com o clube, com o Vale do Ipê Country Club. No ano passado, fizemos sarau lá, além do sarau também baixada que nós fizemos lá, nós fizemos também a premiação, o evento do sarau de premiação também foi lá. E, assim, esse ano seria... Acho que teríamos tudo a ver de estarmos continuando com essa parceria,
se não do prêmio, mas do Sarau Baixada, alguma coisa, alguma parceria estaria rolando provavelmente, mas o clube basicamente quase não abriu as portas esse ano. Então, assim, é uma coisa que a pandemia de fato afetou, e a pandemia a gente fica, porque ela ainda está nessa. Tá, infelizmente, estamos tendo aí mais de 1.000 mortes diárias em média no nosso país. Uma média de mais de 40 mil casos a cada dia. Isso pelos números que aparecem. Sabemos que tem muitas informações atrasadas, sabemos que tem muitas informações omitidas e talvez não encontradas. Então, assim, toda essa situação, não sabemos como estará lá na frente, quando se teria ou se terá o evento. Tanto que no edital eu deixo até lá a possibilidade do evento acontecer de forma virtual, Sim. devido à questão da pandemia, porque nós não consigo prever como é que está e não seria conveniente marcar um evento, marcar um sarau de premiação se a situação estiver como está hoje, por exemplo. Sim. Não seria coerente. Com certeza. Você tem uma média mais ou menos de quantas pessoas tem inscritas já nessa premiação desse ano? Ou ainda não conseguiu fazer esse Eu não. levantamento? Então, eu tenho que confirmar algumas inscrições, que eu não consigo confirmar todas as inscrições ainda. Acho um pouquinho gente já, pelo visto, né? Mas temos aí mais ou menos umas quase 300 inscrições aí. Bem legal. Pode não ser o número de inscrições com milhares de inscritos, mas assim, nós recebemos todo ano, e nesse ano não foi diferente, inscrições assim com bastante qualidade, inscrições. E você tem pessoas de todas as faixas, de todas as fases, de todos os cantos. Temos pessoas de fora do país, como eu já falei, temos pessoas de estados do sul, estados do norte, estados do nordeste, do centro-oeste e do sudeste. Temos do Rio, temos do interior do estado e temos da Baixada Fluminense, especificamente também de Belford Roxo e outros municípios. Então, assim, eu não consigo nem precisar ser. Normalmente a gente imagina que, como começou, o primeiro prêmio foi poesias, o segundo prêmio eu abri para poesias e contos. Porém, tivemos uma surpresa de inscrições do número de crianças no passado. E foram, não um número tão grande, mas assim, foram 11 crianças inscritas. Assim, crianças entre 8 e 14 anos. Através de uma rede de bibliotecas de Nova Iguaçu. E então separamos esses textos dessas crianças, uma poesia, 10 contos, e deixamos a eles uma avaliação diferente das demais, onde garantimos a publicação de todos esses textos numa coletânea à parte. Assim, tentando incentivar essa questão, porque, poxa, são crianças com 8, com 9, 10, 12 anos escrevendo. Isso é muito bom. Elas mesmas e algumas outras crianças e jovens marcaram um dia, ilustraram esses textos e foi publicado. Tá? Esse livro aqui, por exemplo, que é o Contos Encantos. Aqui é não sei se consegue ver direito, é uma árvore, onde os frutos são realmente as crianças que participaram do livro. Ou seja, estão todos eles aqui, os ilustradores e os autores dos textos. Muito legal. Assim, a capa também, a arte da capa, né? Eu só encaixei as fotos. A arte da capa é deles também. Assim como aqui, ou seja, aí você tem aqui a Baixada Literária, que foi, no caso,
a rede de bibliotecas Nova Iguaçu, responsável por essa parceria, por onde nós conseguimos e nós agrupamos esses textos. E então, pensando nessa questão, esse ano abrimos, além da categoria só que é de contos, nós abrimos para contos e crônicas e deixamos uma coisa um pouco mais ampla. Abrimos como prosa. E a categoria literatura infantil, diferentemente dessa que surgiu ano passado por consequência das inscrições, nós deixamos ou seja, acabamos incluindo, esse ano nós pusemos ela diretamente como literatura infantil, por onde podem ser mandados, estão sendo enviados também textos, não só infantil, como até infanto-juvenil também. É uma forma ampla de dizermos esse tipo de literatura, e o que os autores podem ter quaisquer idades, não necessariamente só crianças. Temos autores mais jovens, como Mirins também escrevendo para literatura infantil, e temos autores de idade maior também escrevendo, que são autores de literatura infantil. Poesia, crônica ou conto. Não tem um gênero específico para a parte infantil, podendo ser prosa ou poesia. Bem legal. Só saindo aqui, a Morena 3.0 está dizendo que os pais deveriam incentivar os filhos. Isso sempre, né? A gente espera que essa iniciativa da Mozerarte de fazer essa premiação incentive os pais, incentive as crianças, incentive a todo morador de Belford Roxo ou de qualquer outro lugar a escrever, a ler mais, a buscar mais conhecimentos. E uma coisa que não é menos importante, que é de procurar empresas que sejam locais, como é a Mozerarte, né? Eu acho que investir, incentivar a produção da nossa região, isso faz com que a nossa região cresça. E a gente sabe que Belford Roxo precisa de crescimento e investimento. Essa cidade carece de muita coisa ainda. E então acho que é uma coisa que eu me disponho como moderador aqui da página do IG Belford Roxo, é divulgar. Sempre que precisar, a Cidade do Amor, a página Cidade do Amor, vai estar aqui disponível, então você pode sempre contar com a gente. Sim, sim. Seja para divulgar o evento, os saraus, qualquer evento, outro evento que você possa estar participando, a premiação, outros editais, eu me disponho publicamente em poder sempre que possível e estiver à disposição dos seus eventos de divulgar aqui, porque o nosso intuito maior é elevar Belford Roxo a uma categoria que não é a que a gente vive hoje. Porque todo mundo só tem a referência a Belford Roxo como a cidade violenta, a cidade que falta tudo, falta saneamento, falta isso, falta aquilo. Mas tem coisa que é produzida aqui. Tem Entendeu? coisa produzida, mas tem coisa produzida, tem coisa boa sendo produzida. Mas realmente. Falta divulgação. As pessoas precisam saber que Belford Roxo é muito mais do que a mídia expõe, né? E eu acho que o nosso papel aqui, nessa página, é justamente isso. É mostrar para todo mundo que Belford Roxo tem história, tem arte, tem cultura, tem investimento local, tem incentivo à leitura, à produção artesanal. Belford Roxo tem muita coisa bacana, mas que infelizmente as pessoas não conhecem. Então a gente está aqui para isso. Sim, sim. A Meg entrou, até mostrar aqui, eu estava falando há pouco tempo, Meg. Meg é uma das pessoas ligadas à rede de bibliotecas. O livro legal. que nós produzimos na edição passada. Tem uma Fara da Morena também aqui, que eu vou comentar, mas sobre que ela falou sobre a questão de incentivar as crianças desde pequenas. Então, aqui essas crianças, elas foram incentivadas, assim, não que não sejam incentivadas em casa, são sim. Eu creio que sim, por isso aqui. Mas, assim, a questão é que partiu aqui inicialmente de uma rede de bibliotecas, são crianças que frequentam bibliotecas públicas. Então, você tem uma ligação específica. Mas, assim, por que não? E você tem, e eu tenho fora da rede. Esse ano eu tive inscrições aqui também de crianças, de pessoas que
10 adolescentes que dizem, poxa, muitos falam, por 15 anos eu vou estar escrevendo, eu vou estar enviando texto para concurso literário. Sim, por que não? Tem pessoas que fazem isso. A própria Giovana, que foi a segunda colocada no primeiro prêmio, na época ela tinha 18 anos. Ou seja, e o poema dela foi o segundo colocado dentro de uma seleção de poemas do país inteiro. O Alan, que é lá do Rio, também está aqui em Nova Iguaçu, fica entre Rio e Nova Iguaçu. Também do Rascunho de Revolução. Temos do Sarau também o Suruba Poética, nas sextas-feiras, a partir das 10 da noite, que ele sempre apresenta. Surgiu a partir da coletânea Hot, que foi essa coletânea aqui que nós fizemos, lançamos ano passado na Bienal, um dos livros proibidos na Bienal. E, assim, ele venceu o concurso anterior, a última edição do concurso, na categoria de poesias. Ou seja, você tem pessoas que são na Baixada, que estão participando. Por exemplo, tem um texto, esse livro Contos e Encantos, que é de crianças, para se falar. Deixa eu confirmar aqui, que eu tenho a idade dele aqui. Só para confirmar a idade da... Sim. Gabriel Miranda, 11 anos. Foi esse texto aqui, por exemplo. A Paz no Mundo. Essa poesia daqui, eu a garanti no livro infantil. Mas ela teve uma dupla publicação no segundo prêmio de literatura. Porque ela também entrou no livro de poesias. Eu enviei o texto dele, como foi a única poesia enviada por uma das crianças que entraram nesse livro aqui. Eu enviei ele a avaliação junto com o livro de poesias. E ele foi uma das, assim, que ele teve apontamentos, alguns apontamentos, como uma das poesias, uma das melhores poesias dos textos enviados, ou seja, de uma criança. Uma criança pode escrever legal. Até Uma porque criança talento pode não tem escrever idade, bem. né? Oi? Talento não tem idade, né? Não, não tem, ou seja, então é isso. Então, ou seja, você tem sim essa questão de você incentivar. Seus pais incentivam a criança. Os pais dele no dia do evento estavam lá com ele. Sim. E se não me engano, também tinha um irmão dele que participou com um conto. Se eu não me engano, a Margareth seria mais precisa com isso, se ela de repente passar algum comentário aí, não sei se ela ainda está. Mas assim, ela, ou seja, então é uma coisa que você vê que veio, como a questão da Morena lá falou naquela fala do incentivo dos pais, ou seja, você tem, mas é uma coisa que não é geral, não é generalizado, infelizmente. Você não tem incentivo, assim como você não tem tudo. A Meg comentou aí sobre a questão É que a gente da, sofre muito preconceito. do Sofre muito preconceito da Baixada. E eu digo especificamente Belfort Roxo, o que acontece? Antes você falou da questão da premiação, por exemplo. O que acontece? Foram duas situações. Eu tive dificuldade de divulgação pelo Facebook. Tem uma página do Facebook que eu fui fazer a publicação de um grupo. Eu fiz a publicação e simplesmente veio uma pessoa e caçoando de Belfort Roxo, falando que sabe será que ele prêmio de Belfort Roxo, aí ele kkkk, aquela risada, sabe o quanto, ou seja, aí você tem essas coisas. O que eu fiz é o que tinha que ser feito. O comentário foi denunciado a página, foi denunciado ao Facebook e excluíram o comentário. Acho que era o mínimo a ser feito nesse caso. Mas assim, e mesmo em situações sobre a questão, ou seja, você tem essas. Realmente, como você falou, falta saneamento, falta um monte de coisa na cidade de Belfort Roxo.
Mas Como isso não falta na impede. cidade do Rio de Janeiro, como falta na cidade de São Em Paulo, como vários falta outros. em Paris, como Talvez falta. aqui falte mais. Não, Sim. mas venhamos que aqui talvez falte muito mais. Talvez aqui seja muito mais feio. Talvez seja muito atrasado. Muito Uhum. mais atrasado que outros municípios. Só que isso não impede que aqui produza cultura. A falta de asfalto não impede que tenha literatura. A Sim. falta de pavimentação, a falta de saneamento básico não impeça que nós possamos fazer uma peça de teatro, e mesmo que eu não tenha um teatro, apresentarmos uma praça, ou se não tiver praça, apresentarmos um campo de futebol num dia que não esteja chovendo. Isso não tem impedimento. Há essa possibilidade, sim. Por que não pode ocorrer um concurso dentro do município, um concurso literário? Pode ocorrer. Ocorre. Ocorre outros saraus. Nós temos o Sarau Baixada, que parte daqui, anda a vários lugares. Tem o Sarau Paulo Freire, no Centro Dom Éder Câmara, ligado ao pré-vestibular comunitário Paulo Freire, aqui no lote 15. Tem o Sarau Prata, Prosa e Poesia. Tem o Sarau Donana, entre outros saraus que acontecem também na cidade. Ou Uma coisa seja, que eu sempre falo, Rafael, é que a cidade, ela é o reflexo dos moradores dessa cidade. Uma coisa que eu sempre digo isso. E para que Belfort mude isso, as pessoas, os próprios belfortenses, têm que começar a mudar essa mentalidade de ser uma cidade atrasada, porque essa cidade é atrasada, porque os moradores são atrasados. Então, a partir daí, as pessoas mudando a sua mentalidade vão fazer com que a cidade floresça, cresça, né? sim, sim. E não é porque não tem asfalto que não tem talento, não é porque não tem drenagem, pavimentação que as pessoas daqui vão ser melhores ou piores que as outras cidades. Até porque, uma coisa que eu sempre digo, que é um título que a Baixada acaba recebendo, que eu realmente detesto esse título, que é a fábrica de mão de obra para a capital. Né? A gente sabe que muitas das cidades da Baixada são cidades dormitórios. Pessoas acordam cedo, madrugam, vão para a capital, trabalham e voltam no final do dia para dormir. E o Né? povo já pensa assim também. Mas esse título que a Force carrega de fábrica de mão de obra para a capital, se serve para a capital, se o povo que abastece a capital é da Baixada e serve para lá, se tem talento para fazer as coisas lá, tem talento para fazer aqui. Então, Sim, não sim. justifica o preconceito com os belfortenses, iguaçuanos, nilopolitanos, o que seja. Não cabe esse preconceito à Baixada se é ela que sustenta toda uma gama de serviços, de trabalhos, e comércios e artes na capital ou fora da capital. Não faz sentido. Não, não, não faz. Dá para ter, dá para ser feito. Eu acho que é só uma questão também do próprio investidor local ele ter isso em mente. Sim, Porque é uma coisa que eu vejo, assim, às vezes eu tento fortalecer o comércio local e às vezes a gente, infelizmente, nós ficamos na tentativa. Por quê? Às vezes o próprio comércio local, ele, ou a produção local, parece que ela não é generalizada, mas assim, parece que alguns comércios locais, eles já são preconceituosos desde o início. Isso com eles e com os próprios clientes locais. Porque você vê que algumas vezes você, assim, uma coisa que de fato é prática, o que nos leva às vezes a sair, vamos supor, aqui do lote 15, ou de um bairro de Belford Roxo, por aqui por dentro, de repente, sei lá, no centro de Caxias, no Rio, comprar alguma coisa específica, porque você, às vezes, você não encontra aquele produto aqui de uma forma, ou você encontra com, sei lá, com valores absurdos, porque parece que o pessoal quer colocar, se a pessoa for comprar lá no Rio, tem que pagar R$ 10 de passagem, não vou emitir esse valor aqui. Ou você encontra num preço parecido, mas um produto com uma qualidade inferior. Então, assim, eu acho que isso já começa até também com alguns comércios locais. Por que você não pode oferecer a mesma coisa que você ofereceria lá na cidade, pelo mesmo valor, aqui também? Por que o produto aqui às vezes tem que custar mais caro do que custa lá? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho na Zona Sul, uhum. então tem um mercado que tem esse nome, Zona Sul. Não, eu passo em frente ao mercado, é um mercado caro. Sim,
É Um chique, né? coco, isso, É chique. mas então, é um mercado caro, entre aspas. Um coco verde lá, não tem um dia que eu passe, ele custe menos de R$ 2, mais de R$ 2. Normalmente, às vezes, você encontra um coco verde a 1,49, 1,89, quando tá caro é 2,49. Em qualquer Hum, comércio por aqui, seja sacolão, seja supermercado, é 3,99 um coco verde. Ou seja, qual é a com diferença certeza. do coco chegar aqui nesse valor e chegar lá naquele outro valor, onde você tem um poder aquisitivo até maior? Coisas do tipo. Então, assim, acho que é a questão também de nós repensarmos, de nós tentarmos valorizarmos, mas, como cidadãos, mas também que, como cidadãos, os comércios locais, essas pessoas, possam estar fazendo isso de uma forma coerente para quem é daqui. Sim. Eu, É, eu não lançaria um prêmio, um concurso de Belfort Roxo literário que a inscrição tivesse que custar R$ 100. Ah, a pessoa está garantindo aí 3 livros, 5 livros. Mas aí o cara só vai ser publicado se o cara pagar os R$ 100. Ele só sim. vai se inscrever se ele pagar os R$ 100. E às vezes a sua poesia, o seu conto, a sua crônica, pode ser melhor do que a crônica de quem tem condições de pagar R$ 100, porém você não tem. Sim. É uma atitude muito nobre, na verdade. Eu te parabenizo por isso, porque a gente sabe a realidade da nossa Baixada, da nossa Belfor Roxo, e a gente sabe que, infelizmente, a distribuição de renda não é igual, Não, nem entre infelizmente não é. dentro das próprias cidades. Eu vou, a gente tinha criado uma programação aqui de horário, a gente até Ah, passou um pouquinho, né? Mas por mim não tem problema. Só o pessoal que está aqui, entrou na live aqui, a Morena deu parabéns a todas as crianças. Verdade não tem idade, às vezes é só falta de apoio. Vamos ler um comentário aqui. É isso aí. Pode prosseguir. não, eu acho que é. Os comentários foram. Respondemos, né? Isso, isso. Respondemos. Ou seja, eu acho que é isso. É questão de você estarmos tentando incentivar realmente essa publicação, incentivar essa escrita. E, assim, inclusive entre os avaliadores, nós temos pessoas que partem aqui da Baixada, né? Temos por exemplo, o Diego Rodrigues. Tá aí, por exemplo, ele está com o canal Prisma. Diego Rodrigues, ele entrou no primeiro concurso, ajudando na feitura da preparação, na feitura, e durante o primeiro sarau, que foi no Centro Cultural da União da Câmara, no lote 15, Uhum. que é ligado à paróquia São Simão. Ele esteve Padre Bruno conosco a ainda tá partir. lá? Oi? Padre Bruno ainda está na paróquia São Simão? Sim, sim. Continua Tem, na tem muito paróquia. tempo que eu fui aí em São Simão, na paróquia, quando eu era mais novo, bem mais novo, eu era muito ativo nos movimentos da Pastoral da Juventude. E a minha paróquia pertencia ao grupo, né, do regional, que incluía Jardim Gláucia, Redentor e a São Simão aí do lote 15. E aí eu estive Uhum. algumas vezes aí na paróquia, mas tem muitos anos e não tenho muita notícia hoje em dia de como está a paróquia e Padre Bruno, né, que é um ícone de São Simão, né? Não, sim, então. Estou bem, a gente tem algumas atividades na paróquia que, devido à questão da pandemia, foram modificadas, várias coisas sendo repensadas nessa situação pela pandemia. Mas tá, ele continua aqui com mais, com mais dois padres junto com ele na paróquia. E, assim, o trabalho na paróquia continua. A questão é que o centro cultural, com as atividades, assim, agora assim, totalmente parado. O pré-vestibular também está com as atividades online, algumas aulas, alguns aulões, aulas online através da página do Facebook, do, do Centro Cultural. E assim, eles têm, eles têm feito essa atividade pré-vestibular. Ou seja, a questão é que
pandemia, de fato, ela teve esse impacto, né? Porque nesse mês de julho nós teríamos a Flip, já não tivemos. Nesse mês de julho, normalmente, entre junho e julho, normalmente julho, há um sarau Paulo Freire, que é no Centro Cultural, feito pelo pré-vestibular. Uhum. E também não tivemos esse sarau acontecendo ali. Normalmente acontece sempre nessa época do ano, um sarau ali. Algumas outras vezes, mas nessa época, né? Normalmente é na semana antes ou semana depois da Flip ali. Mas não tem como acontecer por essa questão da pandemia. Esse é o impacto, infelizmente, o impacto que a pandemia nos traz. A Megan Kuhn, escritora, ela fez uma pergunta. Ela pergunta se o concurso tem apoio dos órgãos públicos ou é uma iniciativa privada. Pelo que você comentou no início, é uma iniciativa própria, na verdade. Pelo que você comentou no É, na nossa live, é uma iniciativa própria da Muserarte, né? isso, é uma iniciativa própria que, de fato, nós não temos nenhum apoio de órgão público. Assim, pelo menos não até o momento, não Uhum. temos nenhum apoio. O concurso carrega o nome de Belfort Roxo, o que de repentemente vislumbre-se a ideia de que tem apoio da prefeitura, né, ou de algum outro órgão, mas não temos apoio. Mas também até o momento não tivemos nenhuma situação de dar conta um prêmio por carregar o nome ou coisa do tipo. Mas Uhum. assim, mas não tem ligação com o órgão público de Eu forma tive alguma. Como eu falei quando. no início, surgiu através de uma conversa que estávamos com o Felipe, que faz as revisões de Mozart, e eu, sobre essa questão de repente montar uma coletânea, isso, aquilo, pá. E aí surgiu que não. Aí, em vez de montar uma coletânea por coletânea, resolvemos fazer isso de uma forma que fica mais, assim, achei que ia chamar a ideia de estar colocando, e por que Belfort Roxo? É porque é o município onde nós estamos. Por isso. É como eu ia falar, o Diego Rodrigues, ele começou como ator de teatro, ou seja, ele nos ajudou nessa questão do primeiro prêmio. No segundo prêmio já está como avaliador, esse ano continua como avaliador também. Mas o que acontece? Ele está com esse canal pelo YouTube, que é o canal Prisma, ele tem produzido cinema, ele tem produzido curtas, assim, de forma bem, bem interessante também. Ou seja, é uma pessoa que está conosco nesse meio. Assim, fica, como falando assim, fica uma dica também, se alguém quiser procurar esse canal Prisma pelo YouTube, Uhum. você tem uns curtas produzidos ali, assim, muito bacanas. É uma produção própria, é uma produção também, assim, digamos assim, dentro de um, Vai de ter um, também? de um custo pequeno, ou seja, e é uma coisa que tá bacana, que estão ganhando uma dimensão bacana, uma propagação, uma arte também feita, que é feita partindo daqui, partindo de alguém daqui, com algumas outras pessoas daqui, aí juntam uma pessoa do Rio, de lá, de acolá, ou seja, e faz essa produção. Esses movimentos são bem legais. Deixa eu só dar um alô aqui, o Rafael, que a gente tá com 53 minutos de live e Ah, quando chega em uma hora o Instagram corta automaticamente e a gente fica, sim, sim, né? A passamos já nossa bem do primeira tempo. live aconteceu isso. Na primeira live aqui da série das lives da Cidade do Amor aconteceu isso e aí eu não sabia, eu aprendi na prática que o Instagram corta. Mas então deixa eu só de antemão começar a agradecer a sua presença aqui na nossa live. É, aumentando a qualidade das lives do nosso canal aqui. Lembrar o pessoal que nós estamos agora com um canal no YouTube também. A gente criou essa semana um canal do YouTube, o Cidade do Amor, @IG underline Belfor Roxo, que aos poucos a gente está atualizando com as lives que já foram feitas. E com essa live em breve ela vai estar lá também. Jogando Que brilho pro YouTube. isso, no YouTube. A gente está tentando colocar em ordem cronológica de acordo com as lives que já foram feitas, para manter uma linha, né? Sim, Se não está sim, sim. funcionando de forma Coerente, parecida, né? a gente está com todas as lives já colocadas, postas, né? No canal.
E o pessoal que não segue a gente ainda, se puder, segue lá a gente no Instagram. A gente tem página no Facebook também. Segue quem não segue a Mozerart, segue a Mozerart, tanto no Instagram quanto no Facebook também. E em falar em seguir a Mozart, rapidinho, esse corte, estamos quase assim. Comecei a movimentar há pouco tempo o Instagram, tinha o Instagram já aberto para um amigo, para poder movimentar alguma coisa, fiz algumas postagens, mas acabei não mexendo. O que acontece? Estamos quase atingindo 2K, 2.000 seguidores, batendo 2K, faremos um sorteio de um livro. Tá? Ou Faltam participar, né? assim, faltam uns 50 mais ou menos para bater esses 2K. E Então, galera, uma coisa, segue a o gente aqui. Edjan CS que entrou, eu tive Sim. inclusive vendo uma. Grande abraço, Edjan. Tive assistindo uma live com ele esses dias, onde falavam sobre a questão de inspiração. Uhum. E uma fala minha que eu até está me levando essa questão, quando se falaram a questão da inspiração mais cedo, nós chegamos a comentar sobre isso. Você chegou a falar sobre a questão da inspiração. Sim. É uma coisa que, do texto novo, do texto inédito, coisa do tipo, a inspiração ela não cai de repente. Várias coisas podem acontecer para inspirar. Um simples concurso ou alguma outra coisa qualquer pode motivar. E essa motivação ela se torna uma inspiração. Com certeza. Ou seja, a criação de um texto inédito para um concurso, ela provoca uma inspiração, de certa forma. E é a partir daí que a gente vai ver que com essa criação de um texto novo, isso pode inspirar essa pessoa a criar novos textos e descobrir um autor, um escritor que nem ela mesma imaginava que poderia ter dentro de si. Né? Eu acredito muito nisso, né? Que incentivar, esse incentivo pode provocar uma mudança muito boa dentro de cada pessoa e independente do que seja de criação de texto, seja uma pintura, uma coisa que a gente sempre faz aqui na cidade, no IG de Belfort Roxo, uma vez na semana a gente coloca uma tela, uma pintura relativa à cidade, né? Porque acredito que as artes são um método muito importante de mudança, né, dentro das pessoas. A questão de expor os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso ajuda a como eu diria, ajuda na expressão da pessoa, ajuda a pessoa a se sentir mais, Hum, seja para si mesmo ou para o outro, ou para o mundo, de uma forma mais abrangente. O Edjan tá mandando um abraço aí, falou que foi perfeito a sua fala, sim. frente a sua fala, né? A Edjan, Então, que foi um dos. Ano passado ele participou com contos, foi um dos contos mais bem avaliados no concurso passado, inclusive. meus parabéns, Edjan. Deixa eu fazer mais um agradecimento final aqui a todo mundo, salientar o pessoal, segue a gente, segue a Mozerart, curte, compartilha, porque isso é muito importante para a gente que está do lado de cada das câmeras da internet fazendo esse trabalho. Isso incentiva, isso ajuda a gente a fazer novos conteúdos e ajuda o Rafael aqui também a divulgar mais o trabalho da empresa e do projeto desse terceiro prêmio nacional de literatura de Belfort Roxo. Quem não se inscreveu, ainda dá tempo, até 0 horas de hoje, ainda dá tempo de você se inscrever. E eu vou deixar com vocês as considerações finais, Rafael, que a gente está um pouco mais de 1 minuto para encerrar a live. Sim, sim, daqui a pouco começa aqueles O cortes. ponto que a gente fica aqui fazendo navios. Então, aí as inscrições estão abertas. Quem quiser se inscrever pode estar enviando o seu ou os seus textos, desde que sejam categorias diferentes. São 3 categorias: poesias, é a primeira categoria. A segunda categoria é prosas. Prosas pode ser conto ou crônica. Porém, não seria um conto e uma crônica. Seria ou um conto ou uma crônica, mais uma poesia, que seria outra categoria. Ou você escolhe uma dessas categorias e manda um segundo texto para a categoria infantil. Que aí, infantil, você poderia repetir. Poderia ser. Pode ser uma prosa, um conto ou uma crônica, mas voltada para o público infantil ou infanto-juvenil, que é a literatura infantil, a terceira categoria. Até 2 textos por pessoa. A gente está com 15 segundos para finalizar, que o Instagram está mostrando aqui. Aham.
Então, aqui acho que é isso. Então, até meia-noite, inscrições abertas. Brigadão, meu camarada. E vamos seguir. Esse ano tá bacana, a divulgação